quero saudar essa igreja toda que está reunida nesse momento aqui nesse culto, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. E convidar os irmãos a abrir a Bíblia do Evangelho de João, no capítulo 21. Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 21. Vamos começar a leitura no início do capítulo, onde está escrito assim: depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram. Já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da praia senão quase 200 côvados. Ao saírem em terra, a saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Amém. Amém. Este capítulo começa com uma expressão assim: depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades. Nós lembramos que quando Jesus ressuscita a primeira vez, que ele aparece aos discípulos a primeira vez, a Bíblia diz que os discípulos estavam num lugar fechado, portas trancadas, porque eles estavam com medo dos judeus. Então Jesus Cristo não bateu na porta, não arrombou a porta, não caiu do teto, ele simplesmente apareceu no meio, com aquela tranquilidade e a segurança de sempre, e disse para eles: Shalom. Como ele dizia todas as vezes que ele chegava: Shalom, paz seja convosco. Vocês podem imaginar a perplexidade desses discípulos. Eles viram: Jesus foi preso, foi julgado, foi crucificado, morto, enterrado. Na sexta-feira, sábado, Jesus estava enterrado, domingo ele aparece assim e diz: Shalom. Você imagina a emoção de júbilo, de alegria que veio ao coração desses discípulos? O desejo de chorar, talvez de abraçá-lo, de gritar de alegria. Que emoção tão forte veio no coração de todos aqueles homens. Eram 10 que estavam presentes, porque Judas já tinha seguido o caminho dele e Tomé não estava presente. Mas entre aqueles discípulos com toda essa emoção, havia um que não apenas ele tinha essa emoção, mas ele também tinha uma expectativa. Era Pedro. Pedro
expectativa. Qual é? Nós lembramos que um tempo antes, Jesus Cristo falou com Pedro e disse assim: Simão, Simão, Satanás te reclamou para te peneirar como quem peneira trigo. Eu, porém, roguei por ti para que tua fé não desfaleça. Quando tu te converteres, fortalece os teus irmãos. Pedro disse para ele: Eu, Senhor, eu estou pronto para ir contigo para a prisão e até para a morte, se for preciso. Viu? Segurança, autoconfiança de Pedro. E Jesus educou para ele: Pedro, Pedro, antes que o galo cantes, tu vais me negar 3 vezes. A isso Pedro nem respondeu. Imagina se ele, Pedrão, ia negar o mestre que ele amava. Tudo bem, mas a Bíblia é um livro tremendo. A Bíblia diz que quando Jesus foi preso, Pedro já o seguia de longe. O valentão já estava amarelando. E nós sabemos que quando eles chegaram lá na casa do sumo sacerdote, era uma madrugada, era a época fria do ano. E os escarnecedores de Jesus armaram uma fogueira para se aquecer, enquanto esperavam o julgamento. E Pedro era friorento. Então Pedro foi se aquecer na fogueira dos escarnecedores de Jesus. E Pedro estava lá se aquecendo, esperando. Nisso vai entrar em cena uma mulher. Todas as vezes que você estiver lendo a Bíblia, apareceu uma mulher, pare tudo, se ajeite na cadeira, pegue um copo d'água, porque vai acontecer coisa nova. Todas as vezes que aparece uma mulher. Quando foi que começou a ter coisa nova na terra? Quando Deus fez a mulher. Foi. Com a mulher vieram todas as possibilidades. Como é que Deus ia dizer para Adão crescer e multiplicar? E como é que o homem multiplica se ele não tem esposa? Verdade. Com a mulher veio tudo. Glória a Deus. Até o pecado. Então, quando você estiver lendo a Bíblia, entrou uma mulher em cena, vai acontecer coisa nova. Está Jesus lá, preso. Os escarnecedores de Jesus aqui se aqueceram e Pedro também. Estava tudo certinho. Aí aparece uma mulher, era empregada da casa do sumo sacerdote. A mulher aparece e diz: esse aí, ó, é discípulo do Nazareno. Aí Pedro começou a se defender com medo. Mas coitado de Pedro, quanto mais ele se defendia, mais ficava patente que ele era galileu por causa do sotaque. Não é? O sotaque entrega você. Nem precisa dizer de onde você é, você sabe. Fulano é do Nordeste, fulano é sulista, fulano é carioca, fulano é paulista, porque olha o sotaque. Não é? O papai viveu a maior parte da vida dele no Brasil, mas quando abria a boca você sabia, não é brasileiro. Porque fica o sotaque. Eu moro há 35 anos no Rio de Janeiro, mas quando eu abro a boca todo mundo sabe que eu não sou carioca. Por quê? O sotaque lá do norte está lá arraigado. Não adianta. Não adianta. Está seguro. Bem, no Rio você não é, você pode morar lá 100 anos, mas você não é de lá. Então foi isso que aconteceu. Quanto mais Pedro falava, mais ficava patente que ele era galileu. E aí nisso, cara, quando ele negou, a Bíblia diz em Mateus que Pedro, ele jurava e ele praguejava, dizendo: não conheço tal homem. Eu fico imaginando a cara de Pedro, porque judeu e árabe, quando começa a praguejar, saia de perto, porque é horrível. É horrível. E Mateus diz que Pedro praguejava e jurava, dizendo assim: não conheço tal homem. Só que quando ele disse isso pela terceira
comportas da memória de Pedro, e Pedro lembrou da palavra que Jesus tinha dito para ele: antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. E ele se assustou e olhou para Jesus, e Jesus estava olhando para ele. A Bíblia diz que Pedro saiu dali para chorar amargamente. Agora, Jesus Cristo foi condenado, pena capital, morte na cruz. Agora chega domingo, Jesus Cristo aparece no meio deles. Shalom! Todos estavam extasiados de alegria. Pedro também, porque amava o mestre, mas havia uma expectativa. A expectativa dele era a expectativa de uma bronca, porque Jesus ia dizer: muito bem, Pedro, isso é coisa que você fizesse. Isso era o que Pedro não apenas esperava, mas desejava. Porque pelo temperamento de Pedro, ele prefere que a pessoa diga para ele as coisas do que ficar calado, porque a indiferença dói demais. Só que Jesus, Shalom, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Falou, recebeu o Espírito Santo. E depois do jeito que apareceu, ele desapareceu. E ele não falou nada com Pedro. E Pedro ficou pensando: o mestre não dirigiu uma palavra específica para mim? Eu acho que o que eu fiz foi ruim demais. E agora? Pedro ficou cascudo, coitado, sofrido ainda mais com a indiferença do mestre em relação a ele. Mas tudo bem. Quando Tomé chegou, que disseram para Tomé: o mestre chega aqui, Tomé fez brincou, se aborreceu, que quando que era o mestre, vocês têm certeza que era ele? Vocês olharam a mão dele? Não. Vocês botaram o dedo no lado dele? Então como é que era ele? Não era não. Tomé era bravo. Daqui a pouco, segunda-feira, Jesus Cristo surge no meio dos discípulos. Shalom. Shalom. E agora a conversa foi com Tomé. Tomé, chega aqui, olha as minhas mãos. Agora chega a tua mão, bota o dedo no meu lado. De modo nenhum seja assim fiel, mas crê e tudo mais. E Pedro estava pensando: ele falou com Tomé, hoje é o dia dos acertos, daqui a pouco ele fala comigo. E Pedro ficou esperando que ele dissesse: tudo bem, Pedro. Mas Jesus Cristo não disse uma palavra para Pedro. Pedro botou. Pedro não sabia mais o que fazer. Todo mundo sabia o que ele tinha feito, principalmente Jesus. E Jesus não dizia uma palavra para ele. Olha, quando Jesus Cristo desapareceu dali, Pedro pensou: não dá mais para aguentar. Eu não aguento mais. Não aguento mais. E nós vemos que aqui mesmo, antes do capítulo 21, você vê no versículo 26 do capítulo 20: passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles, estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê minhas mãos, chega também a mão e põe-a no meu lado, não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. E Jesus Cristo vai embora, desaparece. E quando Jesus vai embora, depois de ter dado a bronca em Tomé e não ter falado nada com Pedro, Pedro não aguentou. Ele disse: vou pescar. Mas Pedro não disse: vamos pescar. Ele disse: vou. Olhe bem o verbo.
no versículo 3 do capítulo 21. Disse-lhe Simão Pedro: vou, eu, primeira pessoa do singular, eu vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. É tudo crente, crente que é assim, que anda de bolo. Paga adiantado para ir todo mundo junto para allá, é tudo assim, bloco. Os outros disseram: também nós vamos contigo. Estavam juntos 7, está escrito aqui, 7, lá vão 7 pescar, isso é muita gente para um barco só. Pedro não chamou ninguém, e foram. A Bíblia diz que eles passaram aquela noite, não conseguiram pescar um peixinho. Que coisa triste, que frustração, quando você sabe fazer aquilo, você fez aquilo, a vida toda você sabe fazer, você ganha vida como pescador, e chega uma hora que não dá certo. Foi isso que aconteceu. E quando foi de madrugada, frustrados, cansados, e Pedro sofrendo uma dor imensa na alma, Jesus Cristo aparece lá na praia. Eu gosto dessa aparição de Jesus aqui, porque ele vem como a brilhante estrela da manhã. Mas ao clarear da madrugada, estava lá Jesus, na praia. Mas os discípulos não sabiam que era ele, mas ele estava lá, não se sabe que horas ele chegou. Há quanto tempo ele estava lá observando aqueles discípulos, olhando, amando. Aí chega um momento que ele diz: ei, filhos, tendes aí alguma coisa de comer? E eles disseram: não. Vou parar aqui para lhe dizer uma coisa, meu irmão. Cuidado com esse Deus que faz perguntas. Porque quando eu pergunto porque não sei a resposta. Mas quando Deus pergunta, a coisa é mais séria, porque Ele sabe todas as coisas. Se você observar a ordem das perguntas na Bíblia, você vai ver que a primeira pergunta é uma pergunta ideológica que Ele faz a Adão: onde estás? A segunda pergunta é uma pergunta teológica. Ele faz para o próprio Adão: quem te fez saber que estavas nu? A terceira é uma pergunta filosófica, ética. Ele faz para Eva: o que é isto que tu fizeste? A quarta pergunta ele faz para Caim: por que estás irado? É uma pergunta psicológica. E aqui tem uma pergunta sociológica que ele faz para o próprio Caim: onde está o teu irmão? E assim Deus faz perguntas. Mas se você observar, quando Deus pergunta, não é porque Ele não sabe a resposta, Ele quer que você se pergunte: é mesmo? Por exemplo, quando Deus faz a quarta pergunta no Éden, que Ele pergunta para Caim: por que estás irado? Pense bem, se Caim tivesse pensado: é mesmo? Por que eu estou irado? Porque eu tenho tanto ódio do meu irmão. O que me leva a desejar a morte do meu irmão? Por que eu estou me sentindo assim? Se ele tivesse se perguntado, certamente ele não teria passado para a história da humanidade como o primeiro homicida, na realidade um fratricida. Mas ele não quis se perguntar. Aqui Jesus está fazendo uma pergunta, porque Ele quer que os discípulos cheguem à conclusão. Apesar de uma noite toda sabendo pescar, tentando de tudo, não temos nada no final. Eles estavam cansados, eles estavam exauridos, eles estavam com fome, eles estavam com frio, e eles não tinham nada. Aí quando eles reconhecem que o esforço deles foi em vão, Jesus Cristo diz: lançai a rede ao lado direito do barco e achareis. E eles jogam, e não podiam puxar de tantos peixes, mas que peixes. Juntaram todo do outro lado. Parece que os peixes disseram assim: eles não vão saber que nós estamos aqui, que eles têm mania de olhar só para um lado, e ficar ali, ficar ali, ficar ali. Nós podemos descansar desse lado aqui. Os peixes estavam todos do outro lado, eles estavam no lugar certo,
mar certo, eles estavam no barco certo, eles estavam pescando certo, olhando para o lado errado, só isso. Quantas vezes nós fazemos isso na nossa vida? Nós temos a intenção certa, a vocação certa, o ministério certo, tudo certo, mas temos a visão errada. E aí não produzimos, porque a visão está errada. Quantas vezes nós trabalhamos no mar na visão do que é dos outros? Você já viu tantas pessoas que foram para a Coreia para copiar a visão do Paul Yong-Chul? Ninguém tem uma igreja do tamanho da dele. Por quê? Copiaram a visão do outro. Tem um povo que anda por aí copiando visão. Quando você olha para Apocalipse e você vê Jesus Cristo separando 7 igrejas na Ásia Menor, naquela região tem mais de 10 cidades. Jesus Cristo separou 7 e disse para João: ao anjo da igreja de Pérgamo, ou de Esmirna, ao anjo da igreja de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardes, de Filadélfia e de Laodiceia. Você vai ver que cada igreja delas são próximas. Estão todas na Ásia Menor, hoje na Turquia. Tem lugares que você não leva 20 minutos de um lugar para o outro. Eu estive lá. Mas cada uma tinha uma feição diferente, tinha um pecado diferente, tinha um jeito diferente. O problema de Éfeso não era o de Esmirna, nem de Tiatira, nem de Sardes, nem de Pérgamo. Cada uma tinha sua característica. O conselho que Jesus Cristo dá para uma não serve para outra naquele contexto. Por que eu tenho que copiar a visão do outro? Deus tem um trabalho específico para mim. Então eu vou fazer e buscar de Deus o que eu tenho que fazer ali. Assim como Deus deu a visão certa para o pastor daqui, Ele vai me dar a visão certa para o rebanho de lá. O povo de Deus é assim. Eles estavam no lugar certo, fazendo tudo certo para a visão errada. E eu vou dizer para vocês por quê. Enquanto eles estavam afoitos buscando os peixes que não tinham conseguido a noite toda, a Bíblia diz: aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Vocês sabem qual é o discípulo que Jesus amava? João. Todo mundo diz que é João. E é João. Mas Jesus Cristo nunca disse: eu amo João. Mateus não diz que João era o discípulo que Jesus amava. Marcos não diz que João era o discípulo que Jesus amava. Lucas não diz que João era o discípulo que Jesus amava. Só quem diz é João. Você sabia? Olha na Bíblia, só quem diz é João. Eu acho isso bonito. Aí eu passei a me intitular também Alegria do Senhor, irmão. Desde o dia que eu descobri isso, eu pesquisei, olhei e digo: mas João pode se gabar, também vou entrar nessa. Porque é verdade, ele ama Deus. Agora pense uma coisa: olha o cacife de João. Eram 7 discípulos que passaram 3 anos e meio com Jesus. Só João percebeu que era o mestre, nem o outro. Está vendo? Havia algo na voz de Jesus. Não sei se era o timbre, se era o sotaque, era o jeito, era o calor, era alguma coisa que tinha ali, que João percebia. Em qualquer situação, ele percebia: é o Senhor. Olha, nós precisamos de pessoas assim ao nosso lado. Pessoas que percebam a presença do Senhor onde quer que nós estejamos. Glória a Deus. João era desse tipo. Portanto, ele pode dizer: eu sou um discípulo do Senhor amado. Quando ele diz para Pedro: é o Senhor, Pedro, coitado, mexeu com as emoções de Pedro todinha. Pedro se embrulhou com a capa e se jogou no mar. Coitado. Para quem era friorento?
Alguns dias atrás ele estava se aquecendo na fogueira dos esclarecedores de Jesus de madrugada, agora ele está todo molhado com a capa, igual um pico de madrugada. Enquanto os outros se voltaram para os peixes, Pedro caiu na água e ficou lá. O que é que ele vai fazer? O que é que Pedro vai fazer? Ele vai ter que tomar uma decisão. Ou ele vai para os peixes, ou ele vai para o doador dos peixes. Ou ele vai para a bênção, ou ele vai para o doador da bênção. Para onde você acha que ele vai? Qual é a decisão que Pedro vai tomar? Se Pedro foi aí interessado em peixes, ele corre para os peixes como os outros foram. Mas se ele foi interessado no dono dos peixes, ele vai para o dono dos peixes. Pedro ficou lá. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você lembra de uma passagem, Mateus 4, se você quiser, dá uma olhadinha aí. Mateus capítulo 4, no versículo 18, está escrito assim: caminhando Jesus junto ao mar da Galileia, que é o de Tiberíades, esse mesmo que nós lemos, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Você está entendendo isso aqui que está acontecendo? Pedro e seu irmão André, eles estavam aqui na praia do mar de Tiberíades, limpando as redes. Eles tinham investido dinheiro naquele material. Eles eram pescadores por profissão. Dali eles tiravam o sustento para eles e para a família deles. Era isso que eles sabiam fazer. E eles tinham pescado e estavam limpando as redes, preparando o material de pesca deles. Estavam lá. Jesus Cristo vem e chega lá, diz para eles assim: ei, vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Eles largaram tudo e seguiram Jesus. A Bíblia diz que imediatamente eles deixaram tudo, todo o investimento deles, toda a profissão deles, toda a produção deles, todo o sustento da família e deles também. Eles largaram e seguiram Jesus. O que é isso que aconteceu? O que foi que aconteceu quando essa voz atingiu as comportas do ouvido de Pedro, que fez com que ele levasse a tomar uma decisão para toda a vida? O que é isso que aconteceu com esse homem quando essa voz chegou na vida dele? Que voz é essa? O que é que tem nessa voz que fez com que de uma hora para outra a vida dele se dividisse em 2 estágios, antes daquele momento e daquele momento para frente? O que é que tem nessa voz, meus irmãos? Qual é o mistério, qual é o milagre, qual é o poder, qual é o ingrediente que tem nessa voz, que entrou pelos ouvidos de Pedro e fez com que ele largasse tudo? Eu vou lhe dar outro exemplo. Aqui mesmo em Mateus, no capítulo, eu acho que é 9, não é? Capítulo 9, no versículo 9. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhes: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Havia o coletor de impostos, que era Mateus, e ele ficava ali na coletoria. Ninguém entrava, ninguém saía sem deixar o pagamento do imposto na mesa de Mateus. Um homem solitário, um homem evitado por todos. Ninguém gostava dele, porque quem gosta de pagar imposto? Até hoje eu não gosto, não é? E ele não tinha amigos. Jesus Cristo um dia ia passando lá em Cafarnaum, olhou lá para dentro, foi lá,
tudo do jeito que é. Aí Jesus chegou lá e olhou assim para Mateus e disse: Levi, segue. Esse homem pegou a caneta, botou assim em cima da mesa, empurrou a cadeira, foi embora com Jesus, largou o empregão, largou o emprego daquele. Que loucura é essa? O que foi que aconteceu? O que é que tem nessa voz? O que é que tem nessa voz? Quando nós lemos o Salmo 29, a Bíblia diz que a voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor troveja. Glória a Deus. A voz do Senhor é cheia de majestade. Aleluia. A voz do Senhor quebra os cedros, sim, despedaça os cedros do Líbano. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto, sim, faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor. Amém, Senhor. A voz. Amém, Jesus. Sabe, quando Deus chamou Abrão, a Bíblia diz que Abrão e Terá, seu pai, adoravam outros deuses. Mas quando Abrão estava no melhor da vida dele, porque Terá tinha morrido, ele era o príncipe semita. Contudo, Deus disse para ele: Abrão, deixa aí tua terra, tua parentela, a casa do teu pai, vai para uma terra que eu te mostrarei. Deu todas as promessas para ele: farei de ti uma grande nação, engrandecerei o teu nome, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Você sabe que Abraão foi, mas Abraão não sabia para onde era, porque Deus não disse qual era a terra. Então Abraão começou a sair. Meus irmãos, como eu disse para vocês ontem, eu morei na terra de Abraão, em Ur dos Caldeus. Eu morava a uns 5 minutos do Zigurá de Ur, onde está a cítara de Abraão. Lá nós tomávamos um avião, em 1h10 nós estávamos em Bagdade. E de Bagdade tomávamos outro avião e em 1h20 estávamos no Cairo. Abraão saiu a pé com a mulher, os sobrinhos, os rebanhos, e foi andando, armando e desarmando tendas pelo deserto de Abrão. Quanto tempo esse homem passou se movendo? Você pensa que Deus disse para ele: vai para uma terra que eu te mostrarei? Se eu disser para você que eu tenho 10.000 reais para lhe dar, e que eu vou lhe chamar no seu celular, você vai desligar o celular? Então, Abraão passou a dirigir a atenção auditiva dele para uma voz específica que ia falar com ele a qualquer momento. Então, Abraão educou o ouvido e dirigiu uma consciência auditiva para perceber esta voz que a qualquer momento podia falar com ele. Dias, semanas, meses, anos. Ia dormir, Jeová, vou dormir. Acordava, acordei, Jeová, pode falar o dia todo. Atenção a essa voz. Ele desenvolveu uma percepção consciente para essa voz. No dia que ele chegou nos carvalhais de Mamre, onde habitavam os cananeus, Deus disse a Abraão: eis-me aqui, Senhor. Está vendo? No dia em que ele levou o filho para sacrificar num dos montes da terra de Moriá, ele ia descer no cutelo. Deus disse a Abraão: eis-me aqui, Senhor. Chega, não precisa. Se ele não tivesse desenvolvido essa consciência auditiva a perceber a voz de Deus, ele teria matado o filho dele sem necessidade.
Está vendo? Porque ele desenvolveu. Isso é uma das primeiras coisas que nós precisamos abrir os nossos olhos. Vou lhe dar outro exemplo. Quando Moisés foi para o deserto, ele ficou 40 anos no silêncio. Aquele rapaz praticamente motou no silêncio. Ele pensava, ele só ouvia o barulho das ovelhas. Era deserto. Não tinha nenhum outro som. E depois de 4 anos de silêncio, o silêncio se apoderou da audição dele. No meio desse silêncio, rasga uma voz e chamou Moisés. Esse som, esse timbre, essa voz ficou registrada na memória auditiva de Moisés. Ele então, todas as vezes que Deus estava falando, ele sabia que era Deus. No meio de todo o barulho da confusão do povo de Israel, ele sabia quando Deus estava falando. Por quê? Porque o ouvido dele era educado para discernir o som da voz de Deus que falava com ele. Como ele ia dirigir o rebanho de Deus 40 anos no deserto, se ele não ouvia a voz do pastor, do dono do rebanho? Quando Deus tira Israel do deserto, do Egito, tira Israel do Egito, que leva fora do Egito, a primeira palavra que Deus diz para Israel, sabe qual é? Ouve, ouve, ó Israel, sou eu, o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Primeira palavra, ouve. Jesus Cristo diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as chamo e elas me seguem. Você está ouvindo? Quando Jesus escreve, dita aquelas 7 cartas para João e Apocalipse, cada igreja tinha o seu problema. Éfeso precisava de arrependimento. Esmirna estava, e os crentes de Esmirna estavam sendo martirizados. Pérgamo estava misturada com uma. Tiátira estava na falsa profecia, já tinha lá a doutrina dos Nicolaítas e a doutrina de Balaão. Sardes era uma igreja que já estava morta. E se estava morta é porque estava lá o pecado, porque o salário do pecado é a morte. Mas era uma igreja que tinha fama de que tinha vida. Devia ter um coral maravilhoso, né? Na igreja, o igrejão, o oba-oba, o balacubá, tinha fama de que tinha vida, mas estava morta. Filadélfia era a igreja missionária, e Laodiceia é a igreja maluca, a igreja em cima do muro, que não nega a Bíblia, mas não lê a Bíblia. É uma igreja que diz: sou crente, mas age como ímpio. É uma igreja que diz que nenhum impuro entrará no reino dos céus, mas praticam imoralidade sexual. É isso. É a igreja de Laodiceia, é a igreja da fé morta. É a igreja que crê, mas não pratica. E quando você crê e não pratica, sua fé é morta. É o tempo que nós estamos vivendo. Então, cada igreja tinha o seu problema. Então, para cada uma, Jesus Cristo se apresenta como remédio para aquela doença mortal. Ele faz um elogio quando tem elogio, mas ele dá um conselho. Mas para todas elas, ele termina com a mesma admoestação. Qual é? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Para ouvir o que o Espírito diz, você precisa ter ouvidos espirituais. E para ter ouvidos espirituais, é preciso que você tenha nascido de novo, tenha havido o nascimento no Espírito. Hoje não se prega mais sobre o novo nascimento, não se prega sobre pecado, arrependimento, santificação, e aí a igreja vai sempre andando o caminho contrário. Quando
Cristo diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu lhe pergunto, meu irmão, não precisa responder. Você tem ouvido a voz do seu pastor? Você tem apurado o seu ouvido espiritual a perceber o que ele está dizendo? O que é que ele está dizendo? Se eu dissesse para você, há quanto tempo eu venho avisando o povo de Atos do que está acontecendo agora? Aí eu recebo as mensagens: irmã, bem que você disse. Eu digo: pelo amor de Deus, não diga isso de novo. Porque não ouvem. Naquela época da primavera árabe, eu já sei dizer: gente, vamos botar o joelho no chão, porque isso da primavera é coisa nenhuma. Então, uma abertura de uma perseguição muito grande que vem para a igreja. Vai ter mais crente morto daqui para fora, daqui para frente. É perseguição religiosa. Maluquice. Olha aí. Começou e vai embora. E vai morrendo cada vez mais. Não é? Porque sangue de Marte, ele é um terreno fertilíssimo para que haja conversões. E está escrito: é o quinto selo que vem na produção dos mártires dos últimos tempos. Ouvir essa voz. Quem ouve essa voz uma vez nunca mais é o mesmo. Pedro, quando ele disse: vou pescar, ele não estava dizendo: vou pescar peixe. Ele não está dizendo: vamos para a pescaria. Ele está dizendo: vou pescar. Eu vou me colocar no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, para pescar no ar aquela voz, aquele momento, aquela hora em que aquele som atingiu a minha alma. Porque sem este som, sem essa voz, eu não posso mais viver. Era isso que Pedro foi ali buscar. Ele não foi buscar peixe. Por isso que quando os discípulos viram que tinha tanto peixe que não podiam puxar, ele não foi para os peixes. Porque ele não foi ali buscar peixes. Ele foi ali pescar um momento, pescar uma voz, pescar uma presença, na qual ele sentia saudade imensa. E essa voz já não estava mais se dirigindo a ele. Ele estava com saudade. Ele estava sofrendo. Quantas vezes nós nem sentimos saudade? Uma coisa patética nós vemos quando o Senhor Jesus Cristo fala à igreja de Laodiceia, em Laodiceia, que ele diz: eu estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e me convidar, eu entrarei. Porque pode ser que eu ouça a voz, mas não me convide. Mas o que eu acho mais triste é que parece que dentro da igreja, não apenas as pessoas não estavam ouvindo a voz dele, mas não sentiam falta dele. Tem pessoas que estão na igreja e não sentem falta do Senhor, não sentem falta da sua presença, não sentem saudade da sua presença, e dizem que o culto é para ele. Ora, se eu vim cultuar a Deus, eu vim entregar a adoração para ele. Aleluia. E cadê ele? Que culto é esse? Uma das coisas mais difíceis é você encontrar um crente que lhe diga o que é culto. Ele não sabe. Porque para ele culto é uma reunião. Então nós estamos assim, não sentimos saudade, não sentimos falta. Quando Jesus Cristo fala à igreja em Éfeso, você vê que igreja belíssima que é a igreja em Éfeso. A igreja em Éfeso é uma igreja que recebe elogios da parte do Senhor. No capítulo 2 de Apocalipse, Jesus Cristo diz no versículo 2: conheço as tuas obras, tanto o teu labor
com a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova aqueles que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Abandonar, meus irmãos, não é deixar, não é largar, não é rejeitar. Abandonar é o movimento do abandono, ele é silencioso, ele é quase imperceptível, ele é um movimento de afastamento gradual ou gradativo. Todos os dias, um pouquinho. Você lê menos a Bíblia, você ora menos, você vai saindo da proximidade. Sabe, se você você quiser matar uma rã, e você põe uma panela de água para ferver. Quando a panela de água está em ebulição, você joga a rã lá dentro, a rã bate na água fervendo e pula fora. Mas se você quer realmente cozinhar a rã, você põe a rã dentro da panela com água fria. Aí você põe o fogo e põe o fogo branco. A água vai aquecendo, a rãzinha baixando o fogo. E ela vai aquecendo, e a rã vai se adaptando à temperatura da água. A água aqueceu tanto que daqui a pouco ela está em ebulição e a rã está lá no fundo, mortinha. Porque ela morreu pelo gradualismo. É assim que nós hoje estamos morrendo. Nós estamos morrendo pelo gradualismo. As coisas do mundo vão entrando gradativamente na nossa vida, e cada vez nós vamos ficando tão adaptados às coisas do mundo que nós já não percebemos a diferença. Quando Deus diz: ao meu povo ensinarão a discernir entre o santo e o profano, nós só dizemos: qual o problema? Tem nada a ver. Nos adaptamos. Programas que nós não permitiríamos que os nossos olhos vissem. Há 10 anos atrás, hoje nós achamos inocentes. Uma das condenações que Deus manda para Israel por boca do profeta Amós é a seguinte: um pai e o seu filho coabitam com a mesma mulher. Você diz: mas que coisa horrível. O pai e o filho ter intimidade com a mesma mulher é horrível. Mas hoje não acontece isso? Acontece. O pai senta no seu lindo sofá na sala, seus filhos do lado, e ali passa na televisão aqueles corpos quase nus, perfeitos. Porque corpo feio eles não mostram. Então ele vê um corpo que a esposa dele não tem. Os meninos veem e desejam, e o pai vê e deseja, porque, meus irmãos, os hormônios não são convertidos, não. Ou você tem que dominá-los, ou eles te dominam. E ficam ali o pai e os filhos desejando o mesmo corpo. E Jesus Cristo diz que quando o homem olha para uma mulher e deseja o corpo dela, ele já adulterou. Então, o pai e os filhos praticando o adultério com a mesma mulher. Foi isso que Deus condenou por boca do profeta Amós em Israel, e que acontece hoje. E eles podem ser crentes. Podem ser crentes. A nossa fé não acompanha. Eu estava numa igreja, sentada lá, e estava aqui ministrando o louvor, um jovem, uma beleza de menino. E ele estava ministrando tão lindo. E durante o louvor eu fiquei sentadinho. E de uma hora para outra eu comecei a falar e disse: ó, meu Senhor, que beleza esse menino.
Ele deve ter uns 22, 23 anos. Mas como ele tem profusão na adoração, como ele fala, como ele canta. Eu queria ter sido assim quando eu tinha a idade dele, mas nessa idade eu estava jogada por aí, não sabia nem que o Senhor existia. Olha que beleza. E o menino cantava: Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Mas ele cantava aquilo com profusão. Naquela hora, Deus me deu uma palavra, o Espírito Santo ministrou a mim uma palavra de conhecimento. Porque nós precisamos saber que palavra de conhecimento é uma coisa, revelação é outra, profecia é outra. A palavra de conhecimento é uma fagulha milimétrica do conhecimento de Deus que Ele despeja em você. E você passa a saber de uma coisa que ninguém lhe disse, mas que você sabe. Aquilo se chama a palavra de conhecimento. Lembra quando Ananias veio para Pedro? E Pedro disse para ele: Ananias, por que encheu Satanás do seu coração? Para que lhe disse ao Espírito Santo, reservando por ti parte do dinheiro da venda da propriedade, que ele caiu morto? Ele tinha combinado com Safira, sua mulher, que não ia dizer para ninguém, porque ele estava com inveja, que louvaram muito a Barnabé, que tinha vendido o campo em Chipre e dado o dinheiro todo para a igreja, né? Então, Deus me deu uma palavra de conhecimento. Eu tremi no banco. Eu disse: pronto, estou frita, porque vou ter que falar com o rapaz. Fiquei ali mais um pouco, orei por mim, mas na hora que me passaram a palavra, eu fui lá no menino e disse para ele: meu filho, eu preciso falar com você hoje, não saia daqui, porque eu tenho uma coisa importante para a sua vida hoje. Tem que ser hoje. Você me espera. Tá bom, irmã, tá bom. Sobrinho do pastor. Ficou lá e eu preguei. Quando eu acabei de pregar, eu desci, passei a mão nele. Ele já estava com a namorada. Ela veio. Eu disse: a palavra que eu tenho é para você. Você quer que eu fale na frente dela? Ele disse: tudo bem, irmã. Eu disse: meu filho, você estava cantando lá em cima, Deus é fiel, com tanta profusão, que eu me alegrei tanto pela sua vida e pela sua declaração da fidelidade de Deus. Eu estava orando a Deus, agradecendo a Deus, louvando a Deus pela sua vida, que você era tão jovem, mas já sabia de todas essas coisas. Eu queria só fazer uma pergunta para você. Você crê que Deus é fiel? Creio, irmão. Você crê que Deus vai cumprir tudo o que Ele diz na sua palavra? Creio, irmão. E quando Ele diz que nem o impuro entrará no seu reino, você crê? Creio. Eu disse: então como é que você sai daqui e vai para um motel com essa mulher, que não é sua esposa? Ele parou, tomou um choque. Ela disse: a senhora não prova disso, não estou falando com você não. Mas quem disse não mente. Vocês vão para um motel tal, vocês escolhem sempre a mesma suíte, número tal, você paga, ele não paga, você que paga com um cartão no Santander. Eu vi o cartão. E vocês vão naquele carro que está ali, que eu vi a placa. Eu posso dizer a placa e eu não vejo a placa daqui, mas eu lhe digo, porque isso tudo me foi mostrado. Meu filho, se Deus me mostrou isso, é porque tem jeito para você. Você está proibido e impedido de entrar no reino de Deus, se você quer continuar na impureza. Mas hoje é o seu momento. Esse menino chorava. Ele largou a moça e graças a Deus endireitou a vida dele. Sabe o que se chama isso? Quando você crê e você não pratica, é fé morta, fé defuntinha. E não adianta querer as coisas do reino, porque deixa eu lhe dizer, a moeda com a qual você obtém as coisas na maioria da Europa é o euro. No Reino Unido é a libra esterlina. Nos Estados Unidos é o dólar. No Brasil é o real.
mas no reino de Deus a moeda é fé. Aleluia. Sem a fé você não consegue nada. Glória a Deus. E se a sua fé está morta, já apodreceu há muito tempo, não adianta você querer mudar as coisas que estão escritas. Essa igreja em Éfeso estava fazendo tudo direitinho, mas qual é o conselho? Deus diz, Jesus diz: tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Tu fostes saindo dele pouco a pouco até sair todo. É devagar que você vai fazer. Você vai orando menos, você vai lendo mais a Bíblia, menos a Bíblia. Às vezes você abraça a denominação e esquece do Senhor. O seu trabalho para a igreja é consequência do tempo que você gasta com o Senhor. Como é isso? Aí, o conselho que ele dá para essa igreja, eu chamo lá. Porque é: lembra-te, arrepende-te e retorna. L de lembrar, A de arrepender, F de retornar. O conselho que ele dá para essa igreja não é entregar dízimo maior. Não é o de pregar mais a palavra. Não é o de ofertar mais. Qual é? Arrepender. Glória a Deus. Lembra-te de onde tu caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Aleluia. Você está vendo? Você está vendo? Quantas vezes nós não temos tempo para pensar como está a nossa vida com Deus? Por quê? Porque simplesmente não temos tempo. Nós temos uma agenda que é um verdadeiro jumento. Ela nos carrega para longe de Deus. Você está aqui, sabe que horas tem que ir para casa. Quem sabe quantas vezes você já olhou em um relógio? Essa mulher fala. Aí você sabe o que tem que fazer antes de dormir, que horas tem que acordar, para onde você vai, o que você vai fazer. Tudo certo para amanhã. Não responda para mim não. Qual é o espaço que você deixou para buscar seu Pai do céu e falar com Ele? Qual o espaço que você deixou para Ele na sua agenda? Você abandonou? E você? Está tendo tempo para você buscar a sua consciência auditiva para a voz de Deus? Eu quero dizer uma coisa para você. Jesus disse assim: meu pai trabalha até hoje e eu também trabalho. Teve um momento no início do meu ministério que eu estava pegando fogo. Eu era a mulher da reza forte no Morro Dona Marta. Eu orava por pessoas que estavam há 6 meses paralíticas e a pessoa saía pulando e correndo. E eu ia para lá 4 horas da manhã e começava a dar estudo bíblico com as famílias. Eu estava num fogo só, eu reunia os garis, eu orava com o gari, era uma maravilha. Eu estava com tudo. Só que normalmente o meu tempo de madrugada era meditando e orando. Ah, Senhor, que saudade! Como eu tenho saudade das nossas madrugadas. Ele disse: eu também, eu ouvi a voz. Glória a Deus. Eu também. Aleluia. Desci de lá e disse: Morro Dona Marta, segundo lugar. Ministério, segundo lugar. Primeiro lugar, o meu relacionamento com o meu Senhor. Glória a Deus. Eu tenho 24 anos de ministério, meu irmão. Eu prego no mínimo 2 vezes por dia. Todos os dias. Eu sempre tenho o que pregar, porque eu busco de madrugada. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Aleluia. Se você está ouvindo a voz do seu pastor hoje, o que é que ele está dizendo para você? Ele já lhe falou
o momento que você está vivendo? Já falou? Você já viu o sermão profético de Jesus? Você já teve tempo de sentar e analisar o sermão profético de Jesus? Pastor, até que horas eu posso ficar aqui? Olha, eu vou fazer para você uma súmula desse tamanho. Jesus Cristo estava em Jerusalém dentro do templo. Os discípulos dele eram todos assim, tabaréu, caipira, eles eram da Galileia. Quando eles chegaram lá, eles viram aquele templo, aquelas pilastras e tudo mais, em Mateus 24, dá uma olhadinha em Mateus 24. Eles ficaram maravilhados. E Jesus, com as perninhas rápidas dele, ele sai do templo e já ia saindo, já ia andando. Os discípulos chamaram ele para mostrar a maravilha daquela construção. Está lá em Mateus 24, tendo Jesus saído do templo e ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções dos templos, admirados pela beleza. Jesus disse o que é? Olha, Senhor, essa maravilha. Ele disse: a isso eu digo para vocês de verdade, que aqui não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. E foi embora. Aqueles discípulos tomaram um choque. Foi um banho de água fria na fervura. E Jesus começou. Só que Jesus saiu do templo, desceu do templo, atravessou o vale de Quidom e começou a subir para o Monte das Oliveiras. Quem já foi a Israel sabe que é exatamente isso. O vale de Quidom é a rua do lado de cá desse monte. Então o templo do de lá está o Monte das Oliveiras. Chegou lá e ele sentou. E aí vieram os discípulos e fizeram para ele 3 perguntas. Está aqui. Versículo 3. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus sentado. Quando se aproximaram dele os discípulos em particular, lhe pediram: dize-nos, quando sucederão essas coisas? Primeira pergunta. Que sinal haverá da tua vida? Segunda pergunta. Que sinal haverá da consumação dos séculos? 3 perguntas. Perguntas longas que todo discípulo de Jesus quer saber. Só que esses discípulos sabem perfeitamente que eles não vão ver nada disso. E esse capítulo 24 de Mateus leva você a ver o Mestre Jesus a fazer o discurso profético dele e dizer o que vai acontecer e dar todos os sinais. Ele não vai dizer o dia e a hora, porque nem ele sabe, só o Pai, e isso ele é bem claro. Mas a primeira coisa que ele diz: vede que ninguém vos engane, porque aparecerão falsos cristos e enganarão a muitos. Mas ele diz: sinais. Preste atenção. Versículo 6. Ouvireis falar de guerras e de rumores de guerra. Você já ouviu falar de guerra? Amém. Então esse já está pronto. Veja e não nos assusteis, porque é necessário isso acontecer, mas ainda não é o fim. Se levantará nação contra nação, você já viu isso? Reino contra reino, você sabe a diferença? Nação, ela tem limite. Reino não tem. É ideologia. Hoje nós temos uma guerra de ideologias aí, os muçulmanos contra os cristãos e os judeus. Você vê o capitalismo com o comunismo, isso tudo é ideologia. Então, haverá fomes, segunda maior causa de morte no mundo até, já é a fome há muitos anos. Terremotos em vários lugares, já ouviu? Então, é o princípio só das dores. Sereis atribulados e vos matarão. É o que está acontecendo no Egito, no Peru, no Equador, no Afeganistão, no Paquistão, no norte do Iraque. Vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Quando a gente diz que é evangélico, seguidor de Jesus Cristo, todo o povo ri, torce o nariz. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar. Eles deixam a fé, de odiar e trair uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Isso a gente está cansado de ver.
E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele bem, porém, que perseverar até o fim será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Eu quero falar para você aqui, esse último versículo. O evangelho do reino será pregado. Vou dizer uma coisa para você. Preste bem atenção. Nunca houve tanto sangue de crente derramado como nesses 14 anos do século XXI. Quando existe muito sangue de mártir, existe uma expansão muito grande do evangelho. Então toda essa morte que está acontecendo de crentes ao redor do mundo, que estão matando, é um preparando o solo para o avanço do evangelho. Tem uma coisa que eu não gosto. Eu não admito que ninguém vá no Morro Dona Marta tirar foto do que dói. Eu digo não, isso aqui não é propaganda que se faz. Isso daqui não é um zoológico onde você tira foto para mostrar os bichos que tem. Nós precisamos parar com a história de ir lá na África tirar foto das crianças que sofrem para mostrar. Olha o que não dizem que o islamismo é a religião que mais cresce no mundo? Não dizem? Sim. É mentira. Eu vou mostrar uma coisa para você. Eu anotei porque eu gosto de pregar a boa nova do evangelho. Glória a Deus. Eu vejo esse daqui, eu anotei por causa disso. Não, mas eu creio que está por aqui. Não é. Eu com meus papéis. Está aqui. Você toma nota aí. Você que gosta de internet. Toma nota desse site. www.maoz.org. Tomou nota? Para você pesquisar em casa. Este homem, você olha no ponto que está Middle East is burning, o Oriente Médio está pegando fogo. Muslims are coming to Yeshua by thousands and thousands. Os muçulmanos estão vindo para Jesus aos milhares. Vai lá olhar na internet. Tem esse homem chamado Father Zachariah, em português é o pai Zacarias. Ele é um egípcio convertido ao cristianismo, servo de Jesus Cristo. Ele tem uma equipe nos Estados Unidos e ele tem um trabalho todos os dias de 1h30 no programa de televisão que cobre o Oriente Médio. E ele prega em árabe. Ele prega em árabe, porque ele é árabe. Ele tem uma equipe. Você sabe quanta jihad islâmica está pagando para quem matar esse homem? 100 mil. Eu vejo aqui. Está pagando 100 milhões de dólares para quem matar esse homem pela cabeça dele. Sabe por quê? Ele dirige uma campanha de evangelho de Jesus entre os muçulmanos e ele diz que por ano 10.000 almas na Algéria estão vindo para Jesus por ano. 35.000 almas vindo para Jesus no Marrocos por ano. 50.000 almas vindo para Jesus na Arábia Saudita. 50.000 por ano na Arábia Saudita. Eu disse 6 milhões de almas se convertem todo ano a Yeshua. Na África, no continente africano. Ele diz que o islamismo está em colapso. É mentira que o islamismo progride. Pode estar progredindo ali em Foz do Iguaçu, mas no corpo geral o cristianismo avança, porque Jesus não é vencedor, não é
Jesus Cristo disse: eu edificarei a minha igreja. Pronto. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Acabou. As coisas estão acontecendo em Lagos, na Nigéria. Tem a maior igreja do mundo. Uma igreja de 50 mil pessoas. A cidade toda é da igreja. Supermercados, hospitais, universidades, escolas e até os hotéis. Tudo da igreja. Pastor, tem 2 quilômetros de comprimento por 900 metros de largura. Cheia de telões. Na hora que o pastor faz o apelo, o povo vem correndo. É o Cooper deles para se jogar no chão e aceitar Jesus. Em Lagos, capital da Nigéria. Se você soubesse o que está acontecendo, o que Jesus Cristo está fazendo nesse momento, Aleluia. você não ficaria encantado com as coisas do mundo? Veja o que Jesus está fazendo. Aleluia. Se você entra no site da NASA, pega Apocalipse e lê Apocalipse vendo o site da NASA. A NASA tem um satélite chamado Grace. Ano passado, em fevereiro, em 2013, esse satélite da NASA é só para detectar aonde tem água doce, que vai faltar água. Os Estados Unidos botou esse satélite para descobrir onde tem, que na hora ele vai lá e pega. Então esse satélite diz que o Eufrates, ele já secou quase 50%, 48%. Você diz: uau, mas não o Eufrates? Por que é importante isso? Porque lá em Apocalipse, no capítulo 16, está escrito que o Eufrates vai secar. Apocalipse 16, no versículo 12, está escrito: derramou o 6º anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascente do sol. O Eufrates é o único rio profético na Bíblia, não é o Jordão. O Eufrates vem de Damasco, aqui vem o Tigre de Bagdá, aqui eles se encontram em Burna, onde eu morei, e eles se encontram, fazem uma confluência e corre um pedacinho. Ele recebe o nome de Chat Colorado, porque Chat em árabe é rio, e desembocam os dois no Golfo Pérsico, e junto com a água do Oceano Índico eles formam um golfo, que aqui nós chamamos Pérsico, lá eles chamam Golfo Arábico. Este rio, ali é o paraíso terrestre onde viveu Adão e Eva. Este rio Eufrates, ele presenciou, porque os rios foram criados antes do homem, ele presenciou Deus formando o homem, ele presenciou Deus formando a mulher. Este rio viu a tentação, a queda do homem, ele viu o pecado. Este rio presenciou a expulsão de Adão e Eva do Éden. Este rio presenciou o primeiro homicídio. Quem sabe foi nas águas dele que caiu, lavou as mãos do sangue de Abel. Este rio tem cacife para ser o caminho do encontro final das nações, em Armagedon, que é no Vale do Egito. Ele é o caminho, ele vai secar e os exércitos vão passar. Aqui está dizendo que são os exércitos do nascente do sol. Quem são eles? A China. A China não está junto com a Rússia e o Irã apoiando a mortandade de cristãos na Síria. Tá. A Rússia, primeiro passo do presidente deles, veio ali em Cuba, não foi? Mês passado, para perdoar a dívida de Cuba, e agora ele vai botar lá um satélite em Cuba para poder
registrar e absorver todas as mensagens que se fazem na América do Norte, na América do Sul, na América Central. Gog e Magog estão se levantando. Você precisa ler. Você precisa saber que a internet é feita para nós. Aí você entra no engodo da fofoca do Facebook. Para que serve aquilo? O que está na sua vida, que não é para a glória de Deus, joga fora. Nós não temos mais tempo não, meu irmão. Olhe, quando você olha, o que é trombeta? O que é trombeta? Para que serve a trombeta? Para anunciar. Se eu tocar uma trombeta aqui, todo mundo vem e diz o que foi. Porque a trombeta chama a atenção. Então, tem 7 selos. No 7º selo vem 7 trombetas. Na 7ª trombeta vem 7 taças. É o 7 dentro do 7 dentro do 7. Porque 7 em Apocalipse não é número, é uma palavra que significa plenitude. O cordeiro tem 7 chifres, plenitude do poder. 7 olhos, plenitude da visão. E assim, 7 espíritos, plenitude espiritual. Agora, Apocalipse diz assim: olha aí as trombetas. Olha as trombetas. Na primeira trombeta, capítulo 8 de Apocalipse. Na primeira trombeta, foi queimada a 1/3 parte da terra e das árvores e também da erva verde. A 1/3 parte, hein? Então a terra foi dividida em 3 partes e uma parte, 1/3 foi queimada. Primeira trombeta. Segunda trombeta. Morreu a 1/3 parte, versículo 9, da criação que tinha vida existente no mar. E foi destruído 1/3 das embarcações. 1/3 do mar. 1/3 do que tem vida marítima. Terceira trombeta. Vai ser destruídas. O terceiro anjo, versículo 10, tocou a trombeta e caiu do céu sobre a 1/3 parte dos rios e sobre as fontes de águas uma grande estrela ardendo em tocha. Vai ser destruída a 1/3 parte dos rios. Quarta trombeta. O quarto anjo trocou a trombeta, teria 1/3 parte do sol, da lua e das estrelas. Você quer que eu lhe diga? Primeira trombeta, uma 1/3 parte da terra. Segunda 1/3 parte do mar. Terceira 1/3 parte dos rios. Quarta 1/3 parte dos corpos celestes. Só 1/3. Para chamar a atenção dos 2/3. Ninguém está olhando. Você quer que eu lhe diga? Dentro da igreja o povo não está vendo. Eu vinha de Washington para o Brasil, mas só arranjaram para mim uma passagem que eu tinha que sair de Washington para Charlotte e de lá para cá. E o avião é aquele mafioso da US Airways, que é o pior que tem. É o pior que tem, mas eu sou missionário. Entrei nesse avião. Nem tem nem primeira classe. Também se tivesse eu não iria lá, mas pelo menos dizia, é um avião decente. Tudo bem. Cheguei dentro do avião, eu sabia, eu não vou conseguir ler nada. Despachei a Bíblia na bagagem. Mas chegou lá, eu queria ler uma coisa. Eu passei a mão na revista de bordo. Você sabe o que eu li? Os cientistas dizendo: mais de 1/3 da terra foi destruída. Mais de 1/3 dos mares, igualzinho que Deus te deu vontade de gritar. A Bíblia diz: se nós não clamarmos, as pedras clamarão. Os cientistas estão pregando Apocalipse. Antes eles riam das previsões do Apocalipse de Isaías. Hoje eles estão pregando o Apocalipse de Isaías. Quando houve essa Rio Mais 20, eu fico, meus irmãos, de madrugada assistindo resenha científica. Eu entro no site da NASA para ler o que está dizendo. Eu sei porque eu sei Apocalipse de cor. Eu sei. Quando você lê o Apocalipse
de Isaías, lá no capítulo 24, isso foi gozação para os cientistas há muito tempo. Isaías 24 diz assim, no versículo 19: a terra será de todo quebrantada, ela totalmente se romperá, a terra violentamente se moverá, a terra cambaleará como um bêbado e balançará como rede de dormir. Eles riam, hoje eles estão dizendo isso. Sabe o que foi que eles declararam no Rio Magite? Se nós ficarmos 1000 anos sem matar um animal, sem cortar uma árvore, replantando as árvores, criando animais, despoluindo rios e mares, 1000 anos não dá um jeito, sabe por quê? Porque o que já aconteceu é irremediável. Não tem jeito. Caminhamos para o fim. Os profetas falaram, Jesus Cristo repetiu, e Deus chamou João para mostrar para ele: vem cá aqui, João, sobe que eu vou te mostrar as coisas que em breve vão acontecer. Escreve para mandar para a igreja. A igreja não lê. O único livro que tem promessa para quem ouve, para quem lê e para quem guarda. Ninguém ouve porque ninguém prega Apocalipse. E como é que vai guardar? E é bem-aventurado. E lá no último capítulo de Apocalipse, no capítulo 22, você tem uma declaração que é suficiente para que você tenha juízo. Essa declaração aqui para mim me faz tremer. Glória a Deus. Me faz tremer, eu digo para você. Quando ele diz, versículo 16, capítulo 22, ele diz: eu, Jesus, enviei o meu anjo para nos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a Raízia, geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Eu, Jesus. Versículo 18, ele diz: eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, Apocalipse, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa e das coisas que se acham nesse livro. É o único livro, é uma carta escrita para a igreja. Não lemos, não sabemos, estamos que nem como o profeta Oséias diz: Efraim, uma pomba enganada. Nós estamos assim sem saber o que vai acontecer, não sabemos que tempo estamos vivendo. Meus irmãos, nós estamos em pleno tétrade de lua de sangue. Tétrade. Uma lua de sangue já aconteceu em abril, Páscoa dos judeus. Vai acontecer outra agora em outubro, Tabernáculo dos judeus. Para o ano de 2015, em abril, Páscoa dos judeus, mais uma lua de sangue. E final de setembro, outra. Se chama uma tétrade de luas de sangue. Nesse milênio, até 2999, nós só vamos ter ao todo 6 luas de sangue, mas 4 delas estão sendo agora. Se você olhar a história das luas de sangue, você vai ver que todas elas afetam diretamente o povo de Deus, mas diretamente. No meio disso nós estamos. Vão ter luas gigantes agora. Em setembro vai ter luz. Mas irmã, que tem isso? O sol teve mais de 50 explosões no mês de abril. Mas o que isso tem a ver? Tem a ver com Lucas 21. No versículo 25. A gente não lê, a gente não sabe. Mas quem sabe, tem os olhos abertos. Lucas 21, no versículo 25, está escrito assim, que Jesus diz: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém? Nós queremos de todo o coração agradecer a senhora missionária pela sua disponibilidade e vamos continuar orando por ela, por essa serva do Senhor. Ela tem um trabalho lá intenso na casa de Marta e Maria, ali no Rio de Janeiro, e tem esse ministério de pregação. Diz, prega todos os dias.
Que o Senhor continue abençoando ricamente a vida dela. Nós gostaríamos de orar pela vida da missionária, e depois vamos orar encerrando a reunião. Eu queria lembrar você que ali fora tem expostos CDs de pregação da missionária Edmeia Williams, que você pode adquirir a R$10. É uma bênção, você estará abençoando o ministério dela, mas você será ricamente abençoado ouvindo essas pregações. Amém? É bem barato, R$10, gente. E tem lá até a maquininha do cartão, se você precisar. Então está sendo vendido ali fora, amém? Vamos colocar de pé, amados. Eu queria convidar a presbítera Viviane, amém? Convidar para estar orando pela missionária Edmeia. Nós vamos estar orando pela vida dela, com gratidão no nosso coração. Foram 2 dias maravilhosos. Amém. Deus seja louvado. A Priscila esteve aqui, né, gravando as pregações. Vai estar no site nosso depois, para você vai poder ouvir novamente as pregações. Eu tenho certeza que Deus vai continuar abençoando a tua vida. Também, filho. Muito obrigado, coração. Vamos orar, queridos. Estenda as tuas mãos aqui para abençoar a vida da nossa irmã. Senhor Jesus, nós te louvamos, ó Pai amado, pela tua presença. Te louvamos pela tua palavra, Senhor. Te louvamos, ó Pai, pela vida da nossa irmã Edmeia, Senhor. Por este vaso que o Senhor usou para falar conosco nesses 2 dias, Senhor. Pai querido, nós pedimos que as tuas bênçãos continuem sendo derramadas sobre a vida dela, Senhor, trazendo sempre a provisão, ó Pai bendito, em todas as áreas, ó Pai, que ela tem clamado pelo Senhor. Oh Pai bendito, naquele ministério que o Senhor lhe confiou, ó Pai bendito, no Morro da Dona Marta. Senhor amado, continue abençoando, ó Pai, aquele trabalho, guardando a vida da tua filha, guardando a vida de todos aqueles que estão acompanhando ela, ajudando ela naquele trabalho. Senhor Jesus, que aquele trabalho se estenda, Senhor, por todo aquele morro, Senhor. Que as vidas que estão sendo cuidadas ali, ó Pai, sejam, Senhor, semeadores da tua palavra naquele lugar e por onde o Senhor nos enviar, ó Pai amado. Senhor, cuida da casa, continue a cuidar da casa da tua filha, continue a cuidar dos teus filhos, Senhor.